Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Carla Castro. Joyce Romero. Raul de Paula. E hoje a gente vai falar sobre intercâmbio na engenharia florestal. O certo seria eu falar saudações florestais do Brasil e do mundo, então nesse caso, né, que estamos aqui com 3 correspondentes internacionais para falar sobre engenharia florestal e a atuação deles em diferentes países, né? Cada um está num país, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Então fica aí que esse podcast está incrível. Bom, como eu falei, nós estamos aqui com 3 engenheiros florestais que estão em diferentes países do mundo, né? E eu sempre tive muita curiosidade para falar sobre como é a vida do engenheiro florestal em outros países, né? E a gente está aqui com a oportunidade de tirar várias dúvidas, eu tenho várias curiosidades, várias perguntas para fazer para eles sobre isso, e a gente vai bater esse papo aqui hoje. Mas antes eu queria falar para vocês, quem está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, enfim, dizer que a gente tem um podcast, né? Você pode acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, pode ouvir também direto lá no nosso site, no florestalbrasil.com. Então, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, é só procurar por Florestal Brasil no YouTube, também no Spotify, se inscrevam lá. O Florescast é o primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil, exclusivo sobre engenharia florestal no Brasil. Então a gente fica muito feliz de ter a participação de vocês. Galera, eu queria que vocês falassem primeiramente onde cada um vive, né? Eu queria fazer esse suspense no início para a galera tentar adivinhar aí onde vocês moram, mas que cada um explicasse aonde mora atualmente, né? E como chegou, né, aonde vocês estão. Então, eu tô na Noruega. Hoje em dia eu moro em Oslo, mas eu trabalho em Ås, que é uma cidade perto daqui. E eu sou pesquisadora PhD na Norwegian University of Life Science, NMBU. O meu PhD eu foco em melhorar o manejo florestal da Noruega inteira. Então, assim, tem muitas considerações dentro disso, mas é basicamente isso. Então, meu nome é Carla Castro, como eu disse, eu hoje moro nos Estados Unidos e trabalho como Tree Improvement Specialist aqui, num programa de melhoramento de pinos na Carolina do Sul, mas eu vim de uma forma meio aleatória para cá, não vim diretamente para trabalhar na nossa área, não. Eu sou formada em engenharia florestal, né, na UFV, fiz o meu mestrado em genética e melhoramento lá também, e vim para os Estados Unidos, na verdade, para trabalhar como au pair, para cuidar de criança, para melhorar meu inglês. E aí, estando aqui já no país e com toda aquela questão da pandemia acontecendo, apesar daquilo, apareceu a oportunidade de trabalhar na nossa área e deu tudo certo. E aí depois eu posso falar com mais detalhes sobre como foi essa transição. Legal. E o Raul? Então, eu tô na Suécia, numa cidade que chama Umeå, bem no norte da Suécia, e o caminho que eu vim parar aqui também é um pouco longo, né, que eu saí do Brasil para fazer mestrado, fui para Finlândia, fiz um ano lá, fiz o segundo ano na Espanha, agora eu tô fazendo um doutorado aqui em sensoriamento remoto. Basicamente isso, eu trabalho com LiDAR, né, desde a graduação, continuo no mestrado e agora no doutorado tô dando continuidade também. Quase um mochileiro, né, fazendo o esquema de mochileiro, estudante. Legal, cara. Pô, muito bacana. A gente tá num fuso horário, então você já percebeu que tá num fuso horário bem diferente, né? A gente demorou para conseguir encontrar um horário que fosse bom para todo mundo, né? Porque ou o cara tá dormindo ou então tá trabalhando. Então a gente tá gravando num horário aqui bem alternativo, mas muito legal, cara. Eu acho muito bacana essa experiência, né? De morar fora. É um negócio que eu sempre quis fazer na faculdade, acabou não rolando por vários motivos. E eu sempre tive muita curiosidade disso, né? Sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil e tal. Imagino que vocês, por estarem realizando isso também, são pessoas que são um pouco mais desapegadas a isso, né? Muita gente tem esse medo, né? Pô, vou morar fora, mas e a família? E os amigos e tal? Não conheço ninguém lá e tudo mais, né? Mas a primeira coisa que eu queria trazer pra cá, que eu já consegui perceber só nesse início dessa conversa com vocês, é uma questão da proficiência em um outro idioma e geralmente o inglês. Qual a importância para vocês, né, na carreira de vocês, pra vocês chegarem onde vocês chegaram, de saber se comunicar em inglês? Isso realmente é um diferencial? É necessário? Como é que... Ou assim, não, dá para ir aprender lá. Como é que é? Cara, isso é muito importante. Pelo menos, assim, na minha experiência, eu melhorei o meu inglês quando fiz Ciência Sem Fronteiras, né? Que foi para os Estados Unidos. Mas, assim, o mestrado, que foi igual ao do Raul, que eu vim com a bolsa pela União Europeia, só que fui para a Espanha e para a Itália. Mesmo fazendo mestrado, assim, na Espanha e na Itália, os caras pediam inglês. Então, qualquer mestrado que eu saiba, que seja, sei lá, na China, no Japão, aqui na Noruega, vai pedir inglês. Então, se a pessoa tem o sonho de trabalhar fora, não só para floresta, para qualquer outra coisa, tipo, inglês eu acho que é essencial.
E existe mesmo esse negócio de todo mundo na Noruega realmente fala inglês mesmo? Assim, você pode comprar um pão e pedir pão em inglês pra pessoa e ela vai te dar o pão? Pode, Ou não? na Tipo, ela vai Espanha ficar não. te olhando assim, mano... Na Espanha, não. Na Espanha Espanha e na Itália não mesmo. Mas a gente tem sorte de falar português, né? Na Espanha a gente conseguia se virar. Ah, dá uma enrolada, faz um portunhol. Sim, exato. Mas né, eu também na Finlândia, tanto na Finlândia como na Suécia, eu também tive essa impressão. Pelo menos as pessoas mais jovens, assim, por mais que elas às vezes tenham vergonha de falar e não falem muito, mas pelo menos elas entendem tudo que você fala. Pelo menos isso é um ponto bom. Pra Carol, hoje não precisa perguntar, né, se o pessoal fala inglês. Que ela mora nos Estados Não, com certeza. Mas a questão é que a minha experiência é bem diferente da Joyce e do Raul, né? Porque eu vim para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês. Então, eu estava terminando meu mestrado. Na verdade, eu estava no meio do mestrado quando eu comecei a me planejar para vir. E eu já sabia que o meu inglês não era fluente, sabe? Que talvez eu teria dificuldade de me introduzir no mercado de trabalho por não ter inglês fluente ainda. E ter insegurança para me comunicar, por nunca ter saído do Brasil até então. E aí, eu comecei a procurar sobre programas de intercâmbio para poder vir, nem que seja por 6 meses, 1 ano para outro país. Só que a questão é que intercâmbio é caro. E eu não queria dar um custo, né, muito alto para minha família e tudo mais. E nesse período eu achei o programa de au pair, que não é nada relacionado com a nossa profissão, mas ele é muito barato comparado aos outros programas. E esse programa eu conseguiria pagar até mesmo com a minha bolsa de mestrado, os próprios custos. O au pair é para meninas e também para homens, né, que têm experiência com crianças, porque você vai para um outro país para cuidar de criança, você mora com uma família americana durante 1 ano ou 2, e você não tem custos com aluguel, né, obviamente, porque você mora com a família, alimentação, você recebe para cuidar das crianças, tem benefícios, por exemplo, como carro para você dirigir pelos lugares no país, curso de inglês. Então, assim, é um programa que não é caro comparado aos outros. Eu gastei mais ou menos uns R$5.000 para poder vir para cá. Só que se você comparar com outros programas e todos os benefícios que o programa do au pair oferece, eu acho que compensa muito. Então, assim, eu vim com essa dificuldade do inglês. Quando eu vim pra cá, meu inglês não era fluente, então eu passei muito aperto no início para me comunicar realmente, para aprender. Mas, assim, estando aqui e morando com americanos, não tem como. O inglês melhora muito rápido, porque você é forçado o tempo todo a estar se virando. Então, eu senti que em uns 6 meses, assim, meu inglês já tinha melhorado muito bem. E nesse período surgiu essa oferta de emprego aqui na minha área, né, na área de melhoramento florestal, até mesmo por um professor que me orientou em Viçosa, no Brasil. E aí, quando eu vi a oportunidade de trabalhar aqui, eu agarrei, né, porque eu falei assim, nossa, é uma oportunidade única. E aí eu fiz a entrevista, entreguei todas as documentações, fui aprovada. Aí depois tive que passar pelo processo do visto, né, que aqui nos Estados Unidos é bem burocrático para conseguir visto de trabalho. Aí, assim, foi bem demorado, principalmente por causa da pandemia, mas deu certo. E, tipo assim, o que eu quero mostrar é que às vezes você não indo pelo caminho tradicional te abre portas, porque eu consegui por já estar no país. E outra questão é não ter medo de arriscar, sabe? Eu via a oportunidade, eu agarrei, eu tentei o processo seletivo, mesmo sem saber se daria ou não. Então, assim, é só mesmo para mostrar para as pessoas a irem atrás dos seus sonhos. Nossa, muito legal. Exato. Muito bacana, realmente, né? As pessoas pensam assim, talvez que só vai se conseguir já um emprego, se já for com o emprego já definido, ou então uma vaga de pesquisa, mas não, né? Você foi, a tua ideia era o inglês e deu certo, né? Deu super certo. A minha intenção, a princípio, era voltar para o Brasil, sabe? Eu não imaginaria que eu conseguiria ficar aqui de jeito nenhum, muito menos dessa forma, mas a vida abre portas, né? E a gente tem que agarrar. Legal. Bom, a Joyce e o Raul, pelo que eu percebi, começaram no intercâmbio ainda na faculdade, pelo que eu entendi, né? E foram pulando de país em país, de oportunidade em oportunidade, tipo tatuagem, né? Que a pessoa faz a primeira e aí não consegue parar, né? E eu vejo muito isso, né? Eu tenho alguns amigos também que fizeram em outras áreas, outras profissões também que fizeram intercâmbio e não voltaram, né? Porque eu acho que é difícil, realmente, a pessoa às vezes vai, não, eu vou porque eu vou enriquecer meu currículo e depois eu volto que eu vou ter emprego em qualquer lugar. Isso é o que as pessoas meio que colocam como um senso comum, assim, né? Vou fazer intercâmbio para enriquecer o currículo. Mas, na verdade, são tantas oportunidades, né, que vão aparecer que talvez a pessoa nem ache mais interessante voltar, já até se acostumou, né? Como foi a experiência de vocês de sair? A Carol já explicou como ela foi, né? Que ela foi para um motivo. Vocês já queriam isso, realmente, ir estudar e trabalhar fora do Brasil? Já era um objetivo de vocês desde a faculdade, não? Eu vou falar por mim, porque eu sei que o Raul morava perto de Viçosa, mas todos nós, a gente se formou em
na UFV, né? Eu sou do Rio, então, assim, desde os meus 18 anos eu já saí de casa. Então, eu acho que pra muita gente isso já é, tipo, difícil, largar os pais. Mas, eu acho que pra maioria das pessoas que moram em Viçosa, isso acontece, tipo, naturalmente, porque você tem que fazer faculdade. Então, ir pro intercâmbio não foi tão difícil, porque foi o Ciência Sem Fronteiras, no caso, né? Era 1 ano e 4 meses que eu ficaria no Ciência Sem Fronteiras. E depois eu saberia que eu ia voltar. Então, tipo, eu só via meus pais de 6 em 6 meses, porque eu ficava em Viçosa e eles moravam no Rio. Então, se alargar 1 ano e 4 meses, é tranquilo. Tipo, não vou ficar com tanta saudade, assim. No final das contas, largar da família, largar do país, não foi tão difícil pra mim, porque eu já tinha largado há muito tempo, entendeu? Para mim é diferente de novo, porque eu sou Viçosa, me formei em Viçosa, então até concluir o mestrado eu ainda estava morando com meus pais. Então, assim, o fato... Não foi a primeira vez que eu saí de casa, quando eu vim para cá, porque eu já fiz estágio em uma empresa, né? Até mesmo a mesma empresa que o Brasil, que o Raul já fez estágio. Então, eu, a Joyce e o Raul já nos conectamos várias vezes na nossa vida, né? De certa forma. Mas, enfim, quando eu vim para cá, foi o tempo mais longo, assim, que eu fiquei fora da família, longe de todo mundo. E ainda mais com essa questão da pandemia, né? Eu acho que ter passado esse período de pandemia fora do Brasil foi um desafio, pelo menos para mim. Mas, assim, eu acho que se as pessoas são muito, né, ficam com essa insegurança de sair por serem muito ligados à família, eu acho que, assim, a oportunidade de estar fora do país não é nem só para aprender inglês. A gente aprende muito mais do que isso, sabe? Aprende a se virar sozinho, a lidar com dinheiro, a lidar com situações difíceis, conhecer outras pessoas de outras culturas. Então, eu acho que, assim, a ligação com a família, você vai sentir saudade. Eu acho que isso aí é muito difícil falar que a gente não sente. Mas você vai aprender tanta coisa que no final das contas você vai ver que vale a pena, sabe? Que é muito melhor do que se limitar só pra ficar ali ligada à sua família o tempo todo. Então, eu acho que é isso. Lucas, deixa eu só te dar um toque. Você já falou 2 vezes Carol, só que é Carla. Mentira. Não, é verdade. É Carla? Por que você não me falaram antes? Aqui é Lucas Monteiro. Carla Castro. Joyce Romero. Raul de Paula. Olha, você pode interromper. Tá, tudo bem. É porque tá abreviado aqui, C. Castro. Não, você não é o primeiro que é meu nome. Cabeça. Olha, desculpa. Não tem problema. Eu não vou cortar isso, vou ter que deixar, que as pessoas vão... Do nada mudou o nome da menina. Eu vou até... E eu anotei aqui, Carol. Olha, desculpa. Tá, valeu aí, Jéssica. Carol Castro é atriz da Globo. É verdade. É nisso que você tava pensando. É tipo no subconsciente, né? É. Pode ser. Então, Carla Castro, ok. Beleza. E, Raul, como foi, cara, pra tomar essa decisão, assim, já era uma vontade tua também? Então, sempre foi uma vontade, assim, desde quando eu fazia, às vezes, ensino médio, assim, eu já tinha vontade de sair do Brasil, só para passar um tempo fora, né, eu não tinha vontade de realmente morar fora do Brasil. Aí, lá em 2014, né, quando tava rolando Ciências Sem Fronteiras ainda, eu tive a oportunidade, tinha um nível de inglês, cheguei a ser admitido e não fui, desisti na última hora. Eu também, você acredita? Olha só. Pro Ciências Sem Fronteiras, Carla? Pra Irlanda, gente. E foi por causa de relacionamento na época, nunca façam isso. Né? Oi, verdade. No meu caso, foi por causa que eu morava muito perto da minha família, eu não me imaginava passando muito tempo longe deles, né? Minha família mora perto de Viçosa. Mas aí eu fui fazer o estágio no Paraná, onde eu fiquei 1 ano morando longe da família, inclusive onde a Carla também fez estágio. Aí ali que eu vi que, assim, eu conseguia passar um tempo maior longe da minha família, e eu morava no Brasil, mas eu ficava 6 meses sem ver meus pais, sabe? Então aí eu já pensei, poxa, se eu moro no Brasil e fico 6 meses sem ver meus pais, eu consigo morar fora e ficar 1 ano às vezes. Aí eu fui procurando, né, programas de mestrado, que eu queria fazer pesquisa, e acabei encontrando esse. E foi assim que eu me formei.
Santo estágio, hein? É engraçado, né? Estágio. É engraçado, né? Porque, assim, eu não sei se realmente é a realidade. A Carla pode até me ajudar nisso aí, mas a gente vê muito em filme, né? A gente tá acostumado a ver em filme aí da Sessão da Tarde, enfim, qualquer filme americano, né? Que tem muito isso, do jovem, quando vai fazer faculdade, ele vai para outra cidade, né? Vai para outro estado, muitas vezes, né? E isso, pelo que a gente vê em filmes, em séries, é normal pro americano, já é um negócio que quando o cara tem um filho, ele já sabe que o filho dele, quando fizer 18, 16, 17 anos, ele vai sair fora, né? Vai para outro lugar, vai para outra universidade, tipo assim, já faz parte da rotina deles. É realmente assim, porque no Brasil eu vejo que não é muito, né? A ideia da pessoa... Agora, os programas de inscrição nas universidades, com o Enem, né, no Brasil, facilitou muito isso, que a pessoa podia facilmente se inscrever em outras universidades. Antes não, você tinha que viajar para aquela cidade, fazer o vestibular lá, esperar ser aprovado para depois pensar aí. E hoje não, né? A pessoa já se inscreve, a pessoa tá numa cidade, vou me inscrever lá no Nordeste, quero estudar lá. Quero ir para lá, e a pessoa consegue, né? Então, como é que é essa realidade aí? É assim também? É realmente dessa forma? Então, eu acho que aqui também depende muito de onde a universidade está localizada e onde a família mora, né? O estudante mora. Eu vejo que, por exemplo, em cada estado aqui, eles também têm as principais universidades e assim, eles têm a mente muito aberta de tentar aplicar para várias delas. Mas eu também vejo que se eles moram perto de uma universidade e aquela universidade ali é boa, é de qualidade, eles também tendem a ficar perto de família, sabe? Tendem a ficar no estado. Então, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu já conheci pessoas aqui que se mudaram logo na faculdade, muitos jovens, né? E muitos se mudam depois de conseguir um emprego. Então, às vezes, eles se formam perto ali, mas aí eles têm essa facilidade de conseguir emprego em estados diferentes e mudarem. Eu acho que eles têm a mente muito aberta para mudanças, assim, de localização, sabe? Então, isso é muito comum aqui. Como vocês escolheram, a Joyce e o Raul, como vocês escolheram a universidade que vocês iam aplicar para... Ou foi uma indicação de alguém? Como é que foi? Vocês conhecem um ranking chamado QS Ranking, que é das universidades? Tipo, tem como você... Enfim, eu cacei esse ranking, um ranking qualquer. Porque eu acho que todos esses rankings mais ou menos têm a posição da universidade mais ou menos igual. Aí tem como, tipo, nesse ranking, filtrar por área. E daí você filtra por engenharia florestal e agronomia, alguma coisa assim. Aí eu vi acho que 20 primeiras universidades, assim, no ranking. Porque pra fazer o meu PhD, eu pensei, tem que ser um lugar legal. Porque, tipo, sei lá, é o PhD, né, cara? É uma parada que tem um peso. Então, eu vi as primeiras 20 universidades, assim, tipo, do mundo e fiz uma listinha. Tipo, salvei no meu histórico as páginas de candidatura de PhD de cada universidade. Daí, todo dia eu ia ver se tinha alguma coisa nova. E daí o primeiro PhD que eu candidatei foi esse que eu peguei na Noruega. Eu nem considerava a Noruega como... depois que eu fui chamada que eu considerei se, valeria a pena vir e tal. O fato de eu conseguir... Então você não foi pela que foi a mais fácil. Vou colocar aqui na mais fácil de entrar. Não foi realmente que foi vou na melhor, nas melhores, pelo menos. Não fez uma lista das melhores e... Não, com certeza. Porque também, na minha cabeça, assim, se eu fosse chamada para uma universidade que é mais ou menos e tal, talvez eu ficasse tentada a aceitar. Então, tipo, eu só tentei as que eu realmente gostaria e com, tipo, tópicos de PhD que eu realmente queria. Daí, para não ficar tentada, caso eu conseguisse. Ô, Joyce, e você está conseguindo fazer o PhD só em inglês, né? Ou você teve que aprender também a língua local? Não, é só inglês. Aqui, tipo, até se eu, no final das contas, depois do PhD, quiser um pós-doc, quiser, tipo, ser pesquisadora de algum instituto, alguma coisa assim, é tudo em inglês. Mas você fala alguma coisinha de... Tô aprendendo, norueguês, tô aprendendo. Olha só. Legal. E tu, Raul, como tu escolheu a universidade? Então, no mestrado, eu sempre quis trabalhar com sensoriamento remoto. Então, no mestrado, esse foi o meu critério. Eu via que tinha vários pesquisadores que eu gostava muito, que eu acompanhava muito, assim, lá na Finlândia, nessa universidade que eu fui, e coincidentemente tinha bolsa lá. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Uhum. Aí eu fui, consegui passar e fui. E pro PhD foi parecido com a Joyce, assim. Eu vi os lugares que eu gostaria de ir, que eu queria ir, que tinha pesquisa no que eu gostaria de fazer e fiquei buscando projetos que eu pudesse me encaixar. Aí deu certo aqui na Suécia. Legal.
Bom, galera, o que eu queria falar agora é dos perrengues. Eu imagino que quem mora fora do Brasil deva passar por muitos perrengues. Eu, por exemplo, eu nasci em Belém do Pará, mas eu moro hoje em Curitiba. E só disso aí já tenho diversas histórias de coisas que aconteceram por conta dessa diferença de cultura dentro do mesmo país, né? E, enfim, tudo que envolve mudar de cidade, mudar de estado. E imagina vocês que estão em outros países com culturas realmente totalmente diferentes, né? O que vocês encontraram aí de coisas que vocês podem trazer, assim, de situações inusitadas por ser um brasileiro morando na Noruega, na Suécia e nos Estados Unidos? Eu posso começar, então. Pode. Olha, eu vou te falar que, como eu comecei aqui como au pair, a vida de au pair em si já é um perrengue, sabe? Mas, assim, eu morei no Michigan primeiro, então ter que lidar com a neve foi o primeiro desafio para mim, porque no Michigan neva muito, então dirigir na neve, lidar com tudo isso foi, assim, uma loucura. Mas eu acho que a questão de ser brasileira em si, morando lá, eu tô falando primeiro daquela fase. Eu acho que não foi tão difícil, porque tem muita comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, então as pessoas já estão acostumadas aqui com os imigrantes. Acho que no mundo todo, né? Acho que até no, sei lá, na Antártida se encontra vários brasileiros. Em qualquer lugar. Então, aqui tem muita coisa assim. No Polo Norte tem uma lojinha de brasileiros no Polo Norte. Isso, então eu acho que assim, a adaptação foi, né, normal, a língua, a neve, ao clima e tudo mais, mas eu fiz muita amizade com brasileiros aqui, vi muita coisa assim, restaurante brasileiro, supermercado brasileiro, então isso foi muito bom. E aqui na Carolina do Sul, já trabalhando, né, na minha profissão, eu acho que os maiores perrengues são os do dia a dia mesmo, de ter que ir para campo. Aqui, por exemplo, eu tenho um tratorzinho que eu dirijo. Então, aqui vai Carla para campo, às vezes, para fazer os negócios, aí eu tenho que ir lá, dirigindo meu tratorzinho e fazer, às vezes, a manutenção do meu teste e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca teria que fazer no Brasil, que eu já passei vários perrengues tendo que fazer isso. Já fui mordida por cachorro aqui nos Estados Unidos, coisa que eu nunca imaginei. Gente, isso aí é situação. Fui mordida por cachorro na perna. Mas durante o trabalho? Não, eu tava numa fazenda, aí, só que essa fazenda tinha mais pessoas, né? A minha sorte é que eu não tava sozinha no lugar. Aí eu saí do carro, assim, entrei na fazenda, e aí na hora que eu tava indo pra casa principal, vieram 3 cachorros, e correram atrás de mim e morderam a minha perna. E aí, você imagina, né, a situação. Aí eu também, aquela desespero, e falando em inglês e tudo mais, então é por isso que é importante, às vezes, saber se comunicar, porque já passei aperto com neve, com cachorro, fazendo as coisas do meu trabalho, então, assim, perrengue é o que mais tem. E você, Joyce e Raul, o que vocês têm de história para contar? Cara, eu já sabia que você ia perguntar isso. E eu fiquei pensando o dia todo se tinha algum perrengue pra eu contar. Mas eu acho que eu tenho muita sorte. Porque, olha, da bolsa do mestrado, por exemplo, tipo, eles arrumaram tudo pra gente. Ciência Sem Fronteiras era tudo arrumado pra gente. Então, assim, aqui, tipo, eles tratam imigrante muito bem, pelo menos aqui na Noruega, né? Na Espanha e na Itália. Às vezes eles olham meio torto, assim, pra gente, mas... Mas na Noruega, tipo, eles tratam a gente muito bem. Então, eu não, sinceramente, não consegui pensar em nenhum perrengue. Nem da comida, a comida, por exemplo, não tem uma diferença de cultura em relação à comida? Tem, mas eu me adaptei, tipo, olha só, eles comem aqui, eles não almoçam comida quente. Eu acho que na Suécia é a mesma coisa, né, Raul? Não, que eles almoçam, é que eles comem. Eles comem? Nos Estados Unidos. Aqui é um sanduba, sei lá, talvez uma fatia de pizza, uma salada, é uma coisa rápida. O que eles comem de quente é no jantar. Exato. E isso é muito ruim mesmo. Isso é um desafio mesmo, porque, por exemplo, quando eu tava na au pair ainda, eu adaptava a minha rotina, né? Então eu almoçava direitinho, eu fazia a minha comida. Mas agora, trabalhando mesmo, não tem como, eu tive que me adaptar à rotina deles. Então, tipo assim, eu levanto todo dia, tomo um café mais reforçado, porque eu já sei que eu vou ter um lanchinho de almoço, sabe? Então, assim, pra pessoa que tá acostumada a almoçar, esse realmente é uma mudança drástica. Aquele feijão com arroz, bife e ovo, né? Você não acha isso em restaurante americano, por exemplo. Você acha isso em restaurante latino aqui. Mas restaurante americano, você nunca vai achar aquele prato com arroz, feijão, bife, batata frita, não. A alimentação é muito diferente aqui. Eu também, eu acho que eu tive uma experiência parecida com a da Joyce, de novo, que eu também...
Quando eu vim pra cá, tinha, tipo assim, a gente tinha uma mãe no nosso programa de mestrado que fez tudo pra gente. A gente só tinha vai no banco, agora depois você vai lá na prefeitura. Eu já tava, assim, era só a gente ir, então foi tudo muito fácil. Mas agora, em relação à língua, eu lembro no primeiro dia, eu nunca tinha saído do Brasil, no primeiro dia que eu cheguei na Europa, cheguei na Finlândia, eu fui no mercado e eu queria comprar alho. E tinha uma mulher que tava me ajudando, que ela era como se fosse... Ela era uma estudante que tava recebendo um dinheiro ali pra estar ajudando os intercambistas, né? E eu queria comprar alho, só que eu nunca tinha falado alho em inglês, eu nunca precisei desse vocabulário. Aí eu, tentando descrever pra ela, eu falei que eu queria aquela coisa que a gente põe em volta do pescoço pra espantar vampiro. Sério, Raul? Sim, e funcionou. Gente, chocada. Mas assim, no primeiro dia, eu não tinha nem internet pra olhar no Google o que era alho. If you speak slowly, Okay. I understand very well. Very good. Nossa, mas no primeiro dia, a primeira coisa que você foi caçar era alho, meu Deus. Eu Eu tinha tinha que, tinha que comer. Eu precisava de alho, Raul. Ah, pra cozinhar. Mas aí eu cheguei no apartamento que eu ia morar, não tinha ninguém. Eu fui a Foi um pão primeira de pessoa alho. exatamente a chegar. Aí eu tinha toda a comida. Tinha o arrozinho e tal, o alho pra fazer minha comida, né? Que como bom brasileiro eu gosto de comer o almoço. Faz Que a gente não tinha nenhuma panela. Eu fiquei um final de semana comendo pão com queijo Com alho. e leite. Não tinha nem faca pra eu picar o alho, Joyce. Ainda sorte que eu comprei uma mussarela Coitado. fatiada. Gente, tadinho, que dó, gente. E eu tava lá na Finlândia e, tipo, meio que o negócio tava... Eu morava um pouco afastado e tal, não tinha bike. Aí eu falei, vou esperar. Aí no domingo à noite chegou o flatmate, né, e ele me emprestou uma panela, um negócio assim, que ele tava trazendo. Gente, esse é um perrengue, viu? Vou te falar. Meus perrengues. Então você já sabe, galera, se for mudar de país, primeira coisa, faça um checklist com as principais palavras, alho, cebola, em inglês. Exato. Temperos, bem importante. Traz uma faca na mochila pra mim. Nem que seja de plástico. Não, tô brincando, de plástico. Não- De metal não vai passar no aeroporto. Na hora que você for no McDonald's, você pede uma faca. Aí, madeirinha. Galera, assim, vocês falaram, né? Acho que a maioria tentou Ciência Sem Fronteiras, né? E tem essa experiência, é um programa realmente muito bom, né? Não sei como é que tá agora, eu acho que deu uma parada quase que 100%, né? Infelizmente, mas realmente era excelente. Conheço várias pessoas que se aplicaram no Ciência Sem Fronteiras e conseguiram, né? E era realmente, eu acho que foi um dos melhores programas que já teve relacionados à educação no Brasil, né? O Ciência Sem Fronteiras. Eu espero que um dia retorne. Quais as dicas que vocês têm hoje para as pessoas, né? A Carla deu uma dica muito boa, né? Que é de repente ir por uma outra via, e hoje ela conseguiu trabalhar com a parte florestal, né? Ela trabalha na área dela, mas foi por uma outra via. Quais as outras dicas que vocês têm, assim, já que o Ciência Sem Fronteiras está parado, pelo que vocês veem aí, para a pessoa que quiser ainda hoje, eu quero fazer um intercâmbio, quero trabalhar fora do Brasil, qual a dica que vocês podem dar para a galera? Assim, eu vou falar da experiência de quem gostaria de ser pesquisador, porque foi o que eu passei. Durante a graduação, eu sempre fiz... Normalmente a gente faz, né? Tipo, iniciação científica, estágio em empresa, estágio em laboratório, faz um monte de matéria e tal. Mas eu sempre quis ser pesquisadora depois da graduação. Queria o mestrado realmente, eu já ia fazer no Brasil se eu não conseguisse aqui na Europa. E eu depois queria fazer doutorado para ser professora, porque é isso que eu quero ser. Então, eu acho que uma dica boa para quem quer seguir carreira como pesquisador é, durante a graduação, pegar um tópico que você gosta e publicar em uma revista internacional, porque isso vai te abrir portas para um mestrado fora. Então, assim, é muito importante publicação. Eu acho que é tão importante quanto o inglês, porque mostra que você, enfim... Escrever tecnicamente sobre a sua área, né? Isso. Exato, pois é. Então, em inglês, principalmente, porque daí vai ser um jornal internacional, né? Então, eu acho que isso, para quem quer ser pesquisador, é muito importante. Ter alguma publicação em jornal internacional. Eu acho que pelo que tu tá falando, eu acho que também desculpa te cortar, Rua, mas acho que pelo que tu tá falando também, se planejar já desde a graduação, né? Mesmo, vou esperar eu terminar a graduação para eu ir atrás de um mestrado fora. Mas já se preparar desde a época da graduação, não ficar esperando terminar ou pros últimos semestres, vou esperar abrir uma vaga para eu poder fazer alguma coisa. Então você já tinha esse objetivo, você foi trabalhando para isso desde a graduação, né? Até porque esses programas de mestrado aqui da Europa, eles abrem uma vez ao ano, que é normalmente em outubro. Então você tem que se planejar. Você sabe que você tem outubro para começar a fazer. E as documentações são muitas. Você tem que pegar os seus diplomas, os seus históricos e traduzir
traduzir tudo, enfim, não é só uma tradução simples, né? É uma tradução Juramentada. e é juramentada, isso que é caro pra caraca. Então, tipo, você gasta um dinheiro, um tempo pra fazer isso tudo. Então, você já tem que se preparar. Mas eles deixam um tempo aberto as inscrições. Vai de outubro até dezembro, mais ou menos. Entendi. Então, dá para se preparar. Mas durante o curso, durante a graduação, eu acho que todo mundo já pensa assim, né? Se gosta mais da pesquisa ou gosta mais de empresa. Eu acho que todo mundo, né? Sim. Já tem uma ideia do que quer fazer. Sim. E eu queria falar que, tipo, aqui a galera da graduação, ela não publica. É muito raro achar alguém da graduação que publicou. Muitas vezes as pessoas não publicam nem no mestrado. Pois é. E, então, Tá falando da Europa ou no Brasil? Eu tô falando Na Europa. Sim, uma coisa que eu fiquei super surpreso, que eu achava que aqui na graduação a pessoa já saía no nível que é como se fosse o doutorado, né? Nossa, que é tipo assim, uma síndrome de inferioridade que a gente tem, mas não, isso não é verdade. E então, quando a gente chega assim, num programa de mestrado, para uma inscrição, que a gente tem um artigo, mesmo que a gente não seja o primeiro autor, isso conta muito ponto, muito bom. Exato. E a pessoa já olha pra gente com outros olhos. Bacana, não sabia disso. Eu também não sabia. Não, cara, isso é um ponto muito, muito importante que o Raul falou, porque brasileiro no geral, engenheiro florestal também, obviamente. Brasileiro no geral tem muita vantagem na Europa, porque justamente a gente faz matéria da engenharia florestal que aqui eles nem veem, tipo, tecnologia, conservação é normalmente o que eles veem mais aqui, mas tipo, restauração de área degradada eles nunca veem, ou meteorologia, um troço que é tipo assim, totalmente além do que eles, sabe? Então eles têm uma falta de conhecimento básico que a gente como engenheiro florestal no Brasil tem muito conhecimento, sabe? Principalmente assim, porque aqui a graduação deles é 3 anos, né? No Brasil são 5. Então, eles graduam como cientista florestal em 3 anos, daí eles fazem um mestrado. Aí... enfim, mas engenheiro florestal aqui tem muita vantagem. A gente faz muita mais coisa, faz estágio, enfim. Não, eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos a gente também não perde para a qualidade do ensino deles, não, tá? Depois que eu fui contratada, o meu chefe me pediu para fazer umas matérias na NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte, para ver se eu tinha o conhecimento, porque na ideia deles, eles falaram assim, vou contratar uma brasileira, eu tenho que pagar para ela esse curso para ela nivelar com os americanos. Gente, tudo que eu tava vendo no curso, é claro que eles estavam dando uma aplicação para o cenário florestal americano, mas tudo que a gente estava vendo de teoria mesmo no curso, eu já tinha visto no Brasil, entendeu? Então depois no final, assim, que o professor viu que eu tava me dando bem, e o meu chefe viu que eu tirei uma nota boa, ele falou assim, então tá bom. Mas tipo assim, durante o curso eu fui percebendo que a qualidade de ensino que a gente tem é equivalente, entendeu? A gente não tá perdendo nada em qualidade. This is Brasil! Eu acho assim, que pra mim o que contou muito foi as experiências de estágio que eu tive, porque isso me deu uma experiência mais prática, porque aqui, por exemplo, principalmente porque eu faço hoje, eu trabalho com melhoramento e é um pouco operacional, porque aqui eles fazem muita ligação entre empresa e universidade. Então, por exemplo, a parte do melhoramento, que é mais ligada à pesquisa, análise de dados, eles pedem para a NC State fazer, porque eles têm uma cooperativa, sabe? Então, as empresas aqui tendem a centralizar essa parte mais analítica para as universidades, para estudantes de PhD e tudo mais. E aí a parte mais prática mesmo, de supervisionar os testes, poder coordenar as equipes que vão fazer as atividades, aí ela é do engenheiro florestal. Então, assim, para a pessoa que quer vir trabalhar trabalhar aqui, tem que ter uma experiência prática. E eu nunca tinha trabalhado na minha área, mas eu tinha feito projetos, feito estágio. Então, assim, tudo que você faz aqui nos Estados Unidos conta. Aqui não tem dinâmica durante a entrevista, durante o processo seletivo, então não tem todas aquelas etapas que tem no processo seletivo do Brasil. É mais a entrevista que você tem que mostrar muito das suas skills, né, que eles falam, as suas habilidades, e a sua comunicação, e também mostrar que você tem uma experiência prática que te coloca como apta a desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que são essas as principais questões. Aqui também pede muita documentação para conseguir emprego, pede histórico, coisa que nunca pedem no Brasil, pedem currículo, pedem carta de recomendação,
E pedem cover letter. Eles pedem umas outras documentações complementares, mas não é nada de outro mundo, sabe? Acho que se a pessoa também se preparar, ela tiver um foco de querer trabalhar no exterior, e ela se preparar com antecedência, até me coloca à disposição a ajudar quem tiver interesse, é possível, entendeu? É possível. Mas outra coisa que eu quero falar, aproveitando, é rede de networking. Porque o que acontece? Como eles pedem carta de recomendação, se você não tiver pessoas mesmo que possam falar sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência, seus conhecimentos, aí já não é possível. Porque eles me pediram, acho que 4. Então, você imagina a rede de networking que você tem que construir desde a graduação para você ter 4 boas cartas de recomendação. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, como estudante, as pessoas não se atentam por não ficar ligada ali de fazer bons contatos com professores, com pessoas que já estão no mercado. Então, é só mais uma dica. E a carta, Carla, que você manda, a cover letter que você manda, a recomendação, na verdade, né? É secreta ou você pode escolher a que você quer? Não, eu que escolhi. Ah, tá. Aí, tipo assim, as minhas escolhas, né, foram professores da universidade que me orientaram, foram pessoas que já estão no mercado de trabalho da área de melhoramento. Então, assim, quanto mais peso você tiver nessas cartas, mais chance você tem de ser aprovado. Como é esse negócio? Você falou carta secreta? Como assim? Você não escolhe quem vai fazer a carta de recomendação? Não, você escolhe, mas a pessoa que escreve a carta manda diretamente para a universidade ou para o empregador. Então você não lê a carta. Então você não pode escolher, você não sabe se vão falar mal ou bem de você. Exato, isso aí é verdade. Você escolhe só a pessoa que vai escrever a carta, mas não sabe o que a pessoa escreveu. Inclusive, o meu chefe ligou para cada pessoa, porque nessas cartas eles colocam os contatos. Ele ligou para cada pessoa que mandou a carta e conversou com elas, para confirmar que a informação era verídica e tudo mais. Então, tipo assim, não foi um processo tão fácil assim como parece, sabe? Foi um processo que me deixou bem ansiosa, né? Estressante, né? A questão de olhar histórico, avaliar currículo, eles avaliaram minuciosamente. Mas assim, eu achei mais tranquilo, porque foi uma coisa que eu consegui fazer totalmente à distância, sabe? Então eu achei que, tipo assim, por mais que tivesse todo esse estresse do processo, eles não pediram pra eu vir aqui na Carolina do Sul e tudo mais. Então, pra mim, isso facilitou muito por deixarem fazer tudo online. Mas acho que isso foi por causa da pandemia, né? Ou isso normalmente eles fazem mesmo? Não, eu acho que eles fazem assim. Aqui eles são bem flexíveis. Eu acho que o processo para aceitação em trabalho aqui nos Estados Unidos é bem tranquilo, comparado ao do Brasil, sabe? Nesse sentido de eles olharem esses documentos que eles requerem e deixarem a entrevista ser online, dão mais liberdade para a pessoa que está sendo testada, né, no processo seletivo. No caso, pelo menos do meu PhD, eles também fizeram tudo online. Então a gente só encontrou quando eu já estava contratada. No meu caso também. Galera, queria que vocês explicassem um pouquinho, resumidamente, que eu acho que cada um deve fazer paradas bem legais, assim, mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem. A Joyce e o Raul com pesquisa, né, pelo que eu entendi, e a Carla trabalhando numa empresa privada, não é isso? Então, o que não é privada? Como é que é? Então, eu trabalho já começa explicando, então, que eu entendo. Tá o que tu faz? Porque, assim, eu imagino que eu sou engenheiro florestal e trabalho com nativas. Eu imagino que deva ser muito difícil se o cara me pegar assim, me puxar daqui, me colocar para eu trabalhar com nativas de clima temperado, eu vou ficar meio perdido. Até a questão da legislação, por exemplo, que muita gente não sabe, mas o manejo florestal de nativas tropicais, né, que eu trabalho na Amazônia, basicamente você tem que saber a legislação. Eu não sei de nada da legislação do Canadá, por exemplo, que a gente estava falando daquela série do Netflix, né, do Big Timber, Vida de Madeireiro. E, cara, eu olhando aquilo, ele falou, mas isso aí não é ilegal o que eles estão fazendo, saca? E pelo visto não, né? Senão não tava na Netflix, mas eu fico pensando assim, como eu trabalharia lá? Então eu teria que estudar muito sobre a legislação para eu fazer o que eu faço. Como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? O que vocês tiveram que se adaptar? E o que de fato vocês fazem como engenheiro? Como vocês aplicam a engenharia florestal que vocês aprenderam no trabalho de vocês? Então você quer que eu comece? Pode começar. Então eu trabalho para uma agência pública estadual, florestal, na Carolina do Sul. É a South Carolina Forestry Commission. Seria tipo mais o IBAMA ou mais uma secretaria de meio ambiente estadual, municipal? É uma secretaria estadual, porque cada estado aqui tem esse órgão que lida, principalmente os estados que são mais florestais, né, mais ligados à agricultura, à área florestal. E aqui no sudoeste dos Estados Unidos é muito florestal, porque o clima é adequado, as espécies de pinos, a maioria são nativas, a maioria não, mas tem muitas que são nativas e adaptadas
adaptados nessa região. Então, aqui é muito, o setor florestal movimenta, assim, bilhões de dólares por ano. Então, a Carolina do Sul, ela tem um setor florestal também muito forte, tem algumas empresas privadas que trabalham aqui, principalmente em produção de mudas e sementes de pinos, também oferecendo serviços, né, de consultoria para produtores rurais, porque aqui nos Estados Unidos, a maioria das terras, né, agriculturáveis e florestais são privadas. Então, no Brasil, a gente está acostumado a ter uma indústria florestal que é basicamente regular, administrada, né, por empresas, grandes empresas florestais. E aqui nos Estados Unidos, não. São os produtores rurais que têm a terra, eles plantam pinos para vender madeira para serraria e para papel e celulose, em sua maioria. São os dois maiores setores. Então aqui é um setor florestal totalmente diferente do Brasil. A forma que a gente trabalha é bem diferente, porque a gente trabalha pro produtor rural, não é para empresa privada. Então, essa agência pública, ela me contratou como Tree Improvement Specialist para eu guiar o programa de melhoramento de pinos que a gente tem. Então, aqui a gente tem o programa de melhoramento, né? Só que ele é ligado a uma cooperativa da NC State, que é a Universidade Estadual da Carolina do Norte, que também tem dentro dessa cooperativa outras empresas públicas e privadas do sudoeste americano. Então, assim, tem muita gente envolvida nessa cooperativa e cada um tá ali manejando um programa de melhoramento dentro da cooperativa e todos nós estamos ligados por ela. Então, dentro dessa atividade de melhoramento, a cooperativa lida principalmente com a análise de dados e eles também administram, direcionam a gente, né? Porque dentro de cada organização tem uma pessoa como eu. E aí, a minha parte é fazer o programa dentro da South Carolina Forest Commission acontecer. E aí a gente também tem um pomar de sementes. Então eu que organizo o plantio dos testes de progênese, eu que organizo a manutenção, eu que organizo a mensuração dos testes, tudo que é relacionado a teste de progênese e as outras atividades ligadas ao melhoramento sou eu que gerencio. Porque todos os melhores genótipos que a gente seleciona, a gente traz para o nosso pomar de sementes, e nesse grande pomar que a gente tem, a gente produz as sementes, né, melhoradas, e a gente vende elas, na verdade a gente produz as mudas a partir delas e vende com um preço reduzido ao produtor rural dentro da Carolina do Sul. Faz sentido? Legal. Sim, bem legal. Mas então, assim, é um grande processo e eu ajudo tanto no pomar quanto nessa questão do programa de melhoramento. Então, essas são as minhas principais funções. Legal. Eu entendi um trabalho semelhante, mais ou menos, ao que a Embrapa faz no Brasil, né? Com os produtores rurais, mais ou menos, né? Uma assistência técnica. Isso. Assim. Isso. Então, tipo assim, eu tenho muito contato direto com o produtor rural também, com consultores aqui do estado, principalmente para tanto divulgar, né, os genótipos que a gente tem como mudas para poder ser vendidos. Então, a gente faz essa divulgação direta com eles, explicando quais genótipos foram selecionados para a produção de muda e estão disponíveis para os produtores, quanto também para poder achar novas terras para plantar mais testes, porque o plantio de teste de progênie, ele requer várias características muito específicas. Então, assim, eu tô viajando pelo estado, eu já andei, assim, já dirigi, né? Pelo estado todo, praticamente, porque eu tenho que ficar dirigindo muito no meu trabalho. Então, assim, essa é uma outra questão, que a pessoa que tem que vir para cá, ela também tem que se adaptar ao trânsito daqui, que é muito diferente do Brasil, sabe? No Brasil, eu vim de uma cidade pequena, né, de Viçosa, que era uma cidade com trânsito meio caótico, mas tranquilo de dirigir. Aqui, eu dirijo em highway, trânsito rápido, o tempo todo. Então, tipo assim, esse no início também foi um desafio para mim muito grande, porque o trânsito é totalmente diferente aqui. O fluxo de carros é, assim, uma loucura. A gente se adapta, gente. A gente se adapta a tudo. E a Joyce e o Raul, então, você trabalha mais com pesquisa, é isso? No meu caso, a minha pesquisa é como melhorar o manejo florestal da Noruega, considerando os riscos das mudanças climáticas e de distúrbios naturais. Porque, assim, o manejo florestal daqui, como você já falou, é bem diferente do Brasil. Porque aqui o manejo é necessariamente de nativa, porque eles não plantam muda, porque é muito caro e elas demoram muitos anos para crescer, para, assim, atingir a idade de corte. A idade de corte aqui, sei lá, chega a 50 anos ou mais, alguma coisa assim. Então seria muito caro plantar, então eles simplesmente
simplesmente deixam que cresça, assim, por regeneração natural. Então, o meu projeto é fazer o manejo dessas áreas, considerando as mudanças climáticas e os distúrbios naturais, que são, tipo, ataque de besouro, doença, incêndio florestal, tudo de distúrbio natural, nos modelos de volume e de produção, entendeu? Então, a ideia é conseguir melhorar o manejo do país inteiro, o manejo florestal, né, dessas áreas, do país inteiro, considerando esses dois principais problemas, mudança climática e distúrbio natural. E Joyce, mas esse manejo de nativa, ele é corte raso ou é seletivo, igual como é no Brasil? Como é que funciona aí? Tira tudo mesmo, todas as espécies de interesse, deixa lá, ou não? Ou também é seletivo? É seletivo, mas assim, espécies de interesse, tipo, porque normalmente aqui acaba nascendo, sei lá, 2 espécies. É muito diferente do Brasil. Então, o que eles selecionam é o volume mesmo. Tipo, tá, essa árvore tá grande o suficiente, corta. Então, não é tanto pela espécie, é também, né? Porque eles gostam de deixar sempre uma matriz, sei lá, dependendo do tamanho da área, enfim. É seletivo, não é corte total, né? Corte em área total, meu Deus, faz tempo que eu não falo isso. Mas eles selecionam, porque, enfim, eles precisam da regeneração natural também, né? Então não dá pra cortar tudo. Aí faz um enriquecimento depois daquela área ou não? Ou só deixa mesmo? Às vezes eles fazem enriquecimento se a área tem um bom index. Como é que é o nome, Raul? O índice de sítio? Exato, é o index de produção do lugar, sabe? Então, tipo, se as árvores crescem rápido naquele lugar, daí eles fazem enriquecimento porque eles vão ter um retorno financeiro mais rápido, né? E a tua atuação, Raul? Então, meu PhD dele é um pouco diferente, porque ele é cofinanciado por uma empresa aqui da Suécia. Vamos supor, a empresa paga metade do meu salário, a universidade paga a outra metade, e em troca a empresa pode, tipo assim, ela participa do projeto no sentido de estabelecer o que vai ser feito, né, o tópico. E a gente está buscando novas maneiras de fazer inventário florestal que requer o mínimo possível de visitas a campo, porque aqui a hora de trabalho é muito cara. Então é difícil você mandar assim muita gente para fazer um super inventário florestal, é muito caro. Então eles querem usar o mínimo de gente possível e fazer o inventário mais rápido possível. Gente, isso também é uma diferença muito grande que eu sinto daqui com o Brasil, porque a mão de obra também é muito cara. Então, como, tipo assim, aqui eu lido com contratação de gente para fazer as atividades, às vezes eu vejo que eles querem que, assim, eu condense e, assim, eles querem que eu contrate o mínimo de gente possível para fazer qualquer tipo de atividade, sabe? Então, aqui... Mas no Brasil também é assim, né? Eu sei, mas tipo assim, eu vejo que aqui... O mínimo possível, e paga o mínimo possível também. Explora estagiário. Se puder não mas pagar aqui, nada, o contratado em campo para fazer atividade ganha muito bem, tá? Então não é aquela questão do Brasil de exploração. Não falo que no Brasil é exploração, mas assim, é porque assim, aqui eu sinto que as pessoas que trabalham, porque é pago por hora, sabe? Então eu sinto que as pessoas que trabalham aqui em campo recebem muito bem, comparada aos outros trabalhadores normais. Então assim, quando a gente vai contratar alguma questão, tem que ser tudo minuciosamente planejado, porque não pode passar do tempo que foi calculado, sabe? Então, assim, eu vejo que aqui a gente tem que fazer muito mais atividades operacionais também por causa disso, porque aqui não dá pra ficar contratando todo mundo pra poder ficar fazendo coisas que às vezes simplesmente uma pessoa pode ir lá e resolver, sabe? Então, eu sinto que aqui tem mais limitação, porque eu vejo que os meus amigos que trabalham em indústrias florestais brasileiras na minha área, eles têm um time e tudo mais, sabe? Que eles orientam. E aqui não, eu tenho que contratar para coisas específicas, para aquele tempo, fazer tudo na correria. Não na correria, mas, tipo assim, no tempo limitado para poder pagar o valor que é requerido. Então, esse é um desafio também que a pessoa que trabalha no exterior tem que lidar. Otimizar o máximo possível, né? O tempo e o custo. Custo, exato. Pô, galera, eu queria que vocês deixassem aí o último recado, se quiserem falar em redes sociais de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês, se quiserem seguir e tal, e tirar dúvidas, perturbar vocês. Eu quero trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Como é que coloca isso? O que vocês quiserem falar, né, em redes sociais de vocês, fiquem à vontade, ou então para dar um recado final. Espaço aí pra isso agora. Cara, eu tenho muita gente, não só do Brasil, mas muita gente da América Latina, não sei porquê, tem me procurado no Instagram pra perguntar, pra pedir dica. Eu não sei, talvez seja por causa daquela série nova do
da Netflix que se passa na Noruega. As pessoas estão assistindo aquilo e ficam animadas. Qual é essa série? Ragnarok. Sim. Eu nem gosto, mas enfim, as pessoas gostam, eu acho. E aí, enfim, se alguém quiser dica, principalmente assim, de mestrado e de PhD, de aplicação, né, dessas coisas, meu LinkedIn é Joyce Romero e o meu Instagram é joy.romeiro. Então, Legal. Vai estar aí na tela. Só chamar. Gente, meu Instagram é carlacastro20, tá? Eu também estou aí disponível para poder solucionar algumas dúvidas. Eu sempre falo que vou perder a vergonha e poder falar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas me procuram também para poder saber como foi o meu processo e tudo mais. Então, assim, se me mandarem mensagem diretamente, eu estou aí à disposição para responder qualquer questão. E, assim, como mensagem final, é falar que não vai ser fácil, sabe? Eu não quero, assim, romantizar a experiência no exterior, porque a gente passa por muito perrengue, muito desafio, mas assim, eu acho que é uma transformação tão grande que a gente vive como pessoa, como profissional, que vale muito a pena. Então, assim, se vocês têm aí a intenção, né, de ir para o exterior, se arrisquem e vivam isso, né, sempre quando possível, porque realmente vale a pena. Então, estamos aí. Meu LinkedIn é Raul de Paula Pires e meu Instagram é Raul Demudo, né, Raul Demudo Paula. Também me põe à disposição aí para alguém, se alguém quiser alguma dica de programa de mestrado, como sair do programa de doutorado, qual foi a minha experiência sobre inglês, qualquer coisa, pode entrar em contato que eu estou à disposição. E eu também faço das palavras da Carla minhas, né? Não é fácil, não é uma experiência que vai ser só flores, mas que com certeza dá muitos frutos e que compensa, né? Senão a gente não estaria aqui hoje. Eu diria que tem vantagens, assim, tão grandes e coisas que você nunca conseguiria fazer no Brasil, que, cara, não tem nem como querer voltar atrás, sabe? Porque é bom demais. Exato. Pô, galera, muito obrigado pela participação de vocês. É muito legal. Obrigado pela disponibilidade de vocês participarem aqui. Quem tá chegando agora no Florestal Brasil, se esse é o primeiro programa que você tá assistindo, já se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Florestal Brasil. E sigam a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só procurar por Florestal Brasil que vocês vão encontrar nas suas redes sociais. Esse podcast também vai estar no Spotify. Lá tem todos os outros podcasts, né, do Florestal Brasil lá no Spotify. A gente começou agora no YouTube, então tem poucos programas de lá, mas no Spotify tem todos os outros podcasts do Florestal Brasil. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Compartilhem esse vídeo com seus amigos se você quer fazer um intercâmbio, se você já faz intercâmbio, se quiser mandar pra gente a sua experiência, se você mora fora do Brasil e trabalha ou estuda com engenharia florestal, manda pra gente também a sua mensagem que a gente lê no próximo programa, beleza? Então, galera, muito obrigado e até o próximo. Valeu! Obrigada. Obrigada, Lucas. Foi legal demais. Pô, legal, galera. Pô, muito Precisando, estamos muito aí. obrigado, pessoal.